Dizer bom dia, nada, de bom dia, boa tarde, não, nada. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta direto aqui da entrada da Sala do Sínodo, dentro do Vaticano, para conversarmos sobre o sínodo dedicado à região panamazônica. É um momento em que a nossa igreja para um pouquinho para refletir sobre uma grandíssima necessidade e uma urgência, que é também a Casa Comum. Com alegria estou recebendo aqui, junto comigo, Dom Vital Corbellini, que é o bispo de Marabá. Obrigado pela sua presença conosco. O senhor também é um padre sinodal. São retomadas nesta manhã os trabalhos, depois de uma pausa ontem, uma grande festa. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o senhor também, com a canonização da nossa irmã Dulce. Mas os trabalhos retomados na presença do Santo Padre. Sem dúvida, não é? Nós estamos aqui muito felizes por este sínodo, que é uma graça, é um novo Pentecostes, onde o Papa Francisco convocou o sínodo sobre a Amazônia para ouvir os povos da Amazônia. Então, é um sínodo diferente dos outros sínodos, onde tivemos todo um trabalho na vida da igreja. E então, agora estamos aqui para debater essas questões, sobretudo dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, dos pobres, que esse clamor dos pobres ressoa também em toda a igreja. Então, estamos aqui muito felizes em ouvir, num nível sinodal, as preocupações de todo mundo, sobretudo daqueles que mais sofrem nestes povos. Então é um momento de muita graça, de muito louvor. Junto com o Papa, junto com os outros, queremos caminhar para uma evangelização coerente neste mundo da Amazônia. Hoje nós tivemos a 9ª Congregação Geral, novas proposições, novos discursos. Recordamos, são 4 discursos, depois mais 4 minutos de pausa de silêncio para uma oração. Fundamental esse momento. Sem dúvida, porque todos praticamente falaram da igreja em missão, de uma igreja com o rosto amazônico, de uma igreja que respeite as pessoas. E nós, como bispos, como padres sinodais, devemos nos encarnar. Se falou muito disso, de uma igreja ministerial, de uma igreja que busque as necessidades daqueles povos, para que todos possam ter Eucaristia, para que todos possam ter a palavra de Deus. Então, momentos onde ouvimos pessoas, mas também momento do silêncio. Isso eu acho uma metodologia muito importante para a gente meditar a palavra de Deus, meditar o que as pessoas estão dizendo e fazer com que a gente possa ter um sínodo, de fato, no nível sinodal, de coerência consigo mesmo, com os outros e com Deus. Todas aquelas polêmicas que precederam o sínodo parece que aos poucos vão se esvaziando. Olha, temos, é claro, não é, muitas críticas, tivemos muitas críticas até em nível de imprensa, de outras pessoas, só que não estão entendendo este valor tão importante. É o Espírito Santo que está agindo em cada um de nós, que nos ilumina, para que a gente possa caminhar juntos. Então, de fato, a igreja na Amazônia ela é rica, mas ela também deve estar ao encontro dos pobres. É por isso que esse medo, um medo grande em relação a esse sínodo, na verdade, não se deve ter medo. A gente deve apoiar, rezar, para que aqui saiam decisões coerentes, decisões muito bonitas em favor da igreja e do nosso povo no qual o Senhor nos enviou. Terminaram a primeira semana de encontros em círculos menores. Agora nós temos ainda algumas congregações e depois volta-se para os círculos menores para um pouco afunilar e colocar as propostas no papel, propostas que depois vão ser apresentadas em plenário e entregues ao Santo Padre no final para, quem sabe, um documento, uma exortação, uma carta apostólica. Sim, porque o sínodo é sempre consultivo. A palavra final é dada para o Santo Padre, o Papa Francisco. Então nós também estamos debatendo nas questões dos círculos menores, a questão da missionariedade, a questão da cultura, a questão da igreja na Amazônia, essa igreja em saída, a igreja missionária, a questão ministerial, reconhecendo novos ministérios em todos os sentidos, não é? Então, nós queremos trabalhar bem, não é? Depois, é claro, tudo isto se referirá, não é, a essa equipe da redação final e depois, é claro, o Papa vai formular um documento também final. Isso é muito importante.
sem dúvida, estamos agora nesta segunda semana, uma semana muito importante ainda de ouvir aqueles que ainda não falaram, para que depois a gente possa ter os círculos menores e, é claro, um tempo assim de descanso para que essa equipe possa formular coisas boas, evidentemente depois da aprovação logo mais desses documentos. Falou-se tanto de missionariedade, de formação, mas também é importante a gente recordar da presença feminina, da mulher na Amazônia. É claro, não é porque elas formam grande maioria também dessas nossas comunidades. Então o reconhecimento, as mulheres já têm o seu devido reconhecimento pelo seu trabalho, dedicação. Muitas mulheres estão até na frente de comunidades, paróquias, isso nos alegra muito. Então, é claro, não é homens e mulheres que trabalham em função da missão, do trabalho, de uma igreja em saída, de formação de pessoas, e é claro, sobretudo dos povos indígenas, que o acento principal deste sínodo é sobre isto, a questão de preservar a floresta. E, claro, as mulheres indígenas, com seu trabalho, com seu incentivo, nos ensinam também a evangelizar e sermos evangelizados. Então, esse é o trabalho, o Cristo Jesus que aponta para a Amazônia, assim como dizia São Paulo VI. Então, vamos ouvir os clamores dos povos, das pessoas e de todos, para louvar e agradecer a Deus por tantos benefícios que Ele nos concede no mundo de hoje. Pois é, essa é a apreciação do nosso Dom Vital Corbellini, bispo de Marabá. Para a gente concluir, o que o senhor espera desse sínodo? O que o senhor vai levar na sua bagagem quando voltar para casa? Bom, é a alegria de participar de um sínodo em conjunto, de ouvir tantas pessoas, de ouvir tantas coisas boas e, ao mesmo tempo, de a gente ser consciente que nós precisamos nos encarnar, assim como o Verbo de Deus se encarnou. O Verbo de Deus se encarnou, então Ele deu vida. Então vamos trabalhar pela vida sobre a morte. Tantas questões sociais que nos são colocadas. Então é isso aí. A palavra de Deus, a Eucaristia, o amor, sobretudo, para com as pessoas mais necessitadas e pobres, na qual o Cristo assumiu essa opção. Nós também devemos fazer a mesma coisa. Ontem nós tivemos a canonização de Irmã Dulce dos Pobres. O senhor estava presente? Sem dúvida, foi um momento muito de graça, de louvor, onde ela foi canonizada, porque foi uma mulher assim muito presente nos pobres, na igreja, não é? Amou a igreja. E, é claro, também as outras quatro pessoas também, não é? 4 mulheres e o Henry Newman, não é? Mas para nós, brasileiros, é a santa dos pobres. Ela nos ensina a amar os pobres, a ir ao encontro das outras, né? Ela viveu de uma forma simples e humilde, mas viveu o Evangelho, a palavra de Deus. Ela se encarnou, não é? A palavra do Senhor estava presente nela, a Eucaristia. E por causa disso, ela se santificou no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor a si mesmo. Alegria muito grande para todos nós e para a igreja no Brasil e agora para toda a igreja, porque ela é santa dos pobres. Obrigado mais uma vez, Dom Vital, pela sua presença conosco. Um bom sínodo, bons trabalhos durante toda esta semana. Um grande abraço. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, também a vocês que fazem esse bonito trabalho de divulgar o nosso sínodo para todo mundo. Os trabalhos continuam na tarde de hoje, toda semana, ainda com as congregações gerais. Depois, a partir da quarta-feira, se volta a ter também os círculos menores, já funilando, como dizemos, as propostas que serão depois apresentadas em plenário. Continue com a gente, continue dentro do sino e, acima de tudo, como pede o nosso Santo Padre, vamos rezar pelos nossos padres sinodais, vamos rezar pelo sínodo dedicado à região panamazônica. Um bom dia para vocês e uma boa semana.